Fala galera, Nakata aqui, como é que vocês estão? Beleza? Galera, pra quem não me conhece, meu nome é Lucas Nakata, eu sou trader, larguei o mundo jurídico há 3 anos atrás para viver puramente de mercado financeiro e hoje eu ensino pessoas a terem uma renda extra, serem livres financeiramente, aprendendo a investir do absoluto zero. E para isso eu decidi criar a Semana do Pequeno Investidor. A Semana do Pequeno Investidor vai ser especificamente para vocês mesmo começarem a dar os primeiros passos dentro do mundo de investimento, começar a engatinhar ali, porque investir mudou a minha vida. Foi tanto que eu larguei, o meu mundo de advogado para ficar dentro do meu escritório, na minha casa, mexendo só com investimento e mercado financeiro. Então, se mudou a minha vida, pode mudar a vida de vocês também, tá? Então, galera, eu separei essa semana em 3 aulas, onde que a gente vai tratar sobre os passos iniciais, como eu falei para você, que é sobre gastar inteligente, de modo inteligente. A segunda aula vai ser sobre investindo de modo inteligente. E a terceira e última aula vai ser sobre ganhos exponenciais e aposentadoria antecipada, beleza? Então, sem muita demora, vamos começar. Galera, eu não sei vocês, mas eu sou um cara que curte esporte, eu sou um cara que gosta bastante de exercício físico. Joguei rugby e handball na faculdade, malho, não dá pra ver, né? Mas eu malho, porque exercício faz parte de quem eu sou, da pessoa que eu sou. E muitas vezes ali quando eu ia na academia, eu sempre via assim, aquele cara sedentário que nunca fez exercício na vida, foi na academia e aí ele começa, ele tá ali olhando, deslumbrando o primeiro contato com o mundo da academia. E aí ele vai falar com o personal trainer. Aí o personal passa uma dieta para ele, passa um tipo de exercício para ele e ele já pensa o seguinte: porra, não, o cara me passou 5 quilos para levantar em cada braço, o cara vai levantar o quê? 25 em vez de 5. Então o cara pega 25 quilos de cada braço, o cara nunca fez exercício na vida, aí o cara vai correr, o cara vai fazer 250 abdominais, o cara vai levantar peso pra caralho. Pro final, chegar no final da semana, tá totalmente estourado e na próxima semana tá todo dolorido e não conseguir mais voltar pra academia e o cara novamente larga aquele objetivo que ele tinha de voltar a malhar, de voltar a fazer algum exercício físico e tal. Por que eu contei essa história pra vocês? Porque no mercado financeiro, no mundo de investimentos é igual. Vocês não vão começar a investir sendo que vocês não conhecem o mundo de investimento. Não adianta nada vocês já se lançarem para um mercado de ações, já se lançarem principalmente hoje para o mundo de criptomoeda, sendo que vocês nem renda fixa conhecem, que é o básico ali, né? Então, para isso, eu queria já falar para vocês uma pesquisa da FGV que eu estava vendo, tá? Segundo a FGV, a Fundação Getúlio Vargas, 3,6% da população brasileira começa a trabalhar pensando na aposentadoria. 3,6%, galera, é muito baixo, tá? De modo geral, a população brasileira ela é uma população extremamente consumista. A gente não pensa no quanto a gente está gastando. A gente não pensa nem o quanto que na realidade a gente está se afundando em dinheiro, em uma rotina que a gente não consegue manter, tá? É uma merda, mas faz parte, da cultura do brasileiro gastar. E tá tudo bem gastar. Só que a questão vocês não pensam, grande parte da população não pensa na aposentadoria, tá? Lidar com dinheiro começa com o primeiro passo, que é o mindset, né? É o tipo de pensamento que você vai ter em relação ao capital que você tem, ao montante que você guarda todos os meses. Por isso que eu tenho até um tio meu, a família inteira fica falando que eu preciso largar o escorpião do bolso para começar a gastar. Galera, não vou gastar.
não sou um cara gastão, não costumo, eu sempre tô com as mesmas roupas, porque pra mim não adianta ficar comprando muita roupa, porque pra mim é assim, se eu tenho 8 camisetas, eu tenho 4 shorts, pra mim é o suficiente. Eu não preciso ter um armário completo, saca? Então, o fato de você lidar com dinheiro começa aqui em cima. Porque antes de mais nada, vocês precisam ter o quê? O valor. Vocês vão separar o dinheiro de vocês em 2 modos, né? O valor de rentabilidade de vocês tem que ser maior do que os gastos de vocês, os gastos totais. Então, assim, se você não poupar, provavelmente você vai estar o quê? Gastando muito mais do que você tem. O valor que você junta, o montante que você guarda, o montante que você recebe, whatever, ele tem que ser sempre maior do que os seus gastos totais, tá? O planejamento da sua aposentadoria começa a cada passo que você dá e não necessariamente ela vai vir do céu, tá? Então, o pensamento, ele começa no planejamento, beleza? Para isso, eu já queria trocar uma ideia com vocês, porque muitas das mensagens que eu recebo é referente à especulação do dinheiro, especulação do preço das ações na bolsa. Nakata, você que é trader aí, ficar comprando e vendendo e tal. Ah, não, porque eu vou comprar ali, vou vender ali. Irmão, especulação não é o caminho, cara. Não é o caminho. Não é o caminho. Por que eu tô falando que especulação não é o caminho? Porque eu sou trader, eu vivo de mercado, eu tô todo dia aqui olhando para a tela dos gráficos, olhando bonds americanos, eu tô olhando diversas coisas e vocês não são traders. Eu duvido que grande parte de vocês aí vai largar o emprego de vocês para viver de mercado financeiro do jeito que eu vivo. É importante vocês saberem o caminho. Então especular o preço, primeiro, não é o caminho correto. O verdadeiro investidor, ele é o cara que não tem medo do grande aporte porque ele está pensando no longo prazo. Ele já analisou aquele investimento. Ele tem um plano, ele tem um planejamento por trás para ele entrar com uma grana. Então, mesmo que ele tenha uma grana sobrando, ele não vai ter medo de aportar aquele dinheiro, porque ele sabe o caminho que ele está tomando. Então, o que eu queria até comentar com vocês? Décio Bazin é um puta de um investidor brasileiro e ele sempre fala sobre o vício da especulação, que nada mais é do que o cracudo ali que fica louco para ter um ganho agora, um ganho hoje. É o cracudo que tem o pensamento imediatista, tá? Então, assim, Décio Bazin, ele diz que grande parte dos investidores, quando os investidores medíocres, né, o investidor iniciante, o especulador iniciante, quando ele entra na bolsa, o que ele está pensando? Ele sempre tem um pensamento imediatista, porque é um pensamento consolidado na cabeça de todo mundo. E tá tudo bem ter esse pensamento, mas é importante vocês adquirirem a consciência dele. Então assim, vocês sabem que vocês têm um pensamento imediatista. Beleza, vocês sabem que não é o caminho, porque grande parte de vocês, como eu falei, não vive de mercado financeiro. Então o que vocês vão pensar? Ser um investidor, pensando a longo prazo, não ser um especulador. Vocês entenderam? Para isso eu queria falar também para vocês os 3 principais perfis que vocês vão encontrar dentro do mundo de investimento, tá? Dentro do mercado em si. Os 3 perfis. Você tem o primeiro perfil, que é o perfil do investidor aspirante, o aspira, né? O aspira, ele não tem consciência de investimento. É um cara que ele é extremamente conservador nas decisões dele. E o cara não gosta de tomar risco. Ele é o famoso poupador. Se você não é esse poupador, você conhece algum amigo que é o poupador. Se você conhece ele, já bota ele aqui embaixo nos comentários, manda ele curtir, porque ele é o cara que ele não deixa renda fixa. Ele é o cara que sempre vai comprar renda fixa, ele vai ficar comprando tesouro,
ele vai ficar comprando fundos DI, eu vou entrar nesses assuntos, galera. CDB é o cara da renda fixa. Ele não vai se aventurar em ganhar mais. Ele é o aspira da galera, ele é o aspira do mercado, tá? Tem o investidor especulador, né? Tem o especulador iniciante. Quem que é? O cracudo, né? Que eu acabei de falar. É o cara que acha que sabe alguma coisa, entra num gráfico menor, porque ele acha que ele vai ficar pegando topo e fundo de ação. Então ele vai ficar ali, ó, sem nenhum tipo de estudo. É o cara que negocia as ações, compra umas ações pelo preço e não pelo valor intrínseco da empresa, tá? É o cara que ele segue manada, ele segue a indicação do amiguinho. Então algum amiguinho vira para ele e fala, olha, o preço do Bitcoin tá explodindo, hein, amiguinho? Vamos lá comprar um pouquinho aí. Aí o cracudão fica doidão e fala, vamos lá. E ele vai comprar a ação porque isso causa adrenalina nele. Ele é o viciado da bolsa. Ele não pensa racionalmente. O que ele pensa é com a ganância dele, as emoções dele. Tá? É o cara que, sim, tem um risco enorme de falir. E aí entra naquela famosa frase do que todo mundo conhece, alguém que perdeu muito dinheiro na bolsa porque o cara foi um cracudo ou um cara entrou ali em várias ações totalmente aleatórias, sem nenhum preparo, e o cara falha, e o cara começa a falar para todo mundo que bolsa é um cassino. Eu tenho um tio assim, você deve ter alguém assim na sua família e tá de boa. Acontece nas melhores famílias. E tem o terceiro perfil, que é o perfil do investidor profissional. O que o investidor profissional faz? O investidor profissional, ele tem fundamentos por trás, ele tem técnicas, ele tem um sistema onde que ele segue como base, quase como uma obsessão, para um manual de investimento para ele fazer tudo que ele faz no mercado financeiro. Então, ele tem os fundamentos da empresa correta, ele sabe separar um ativo bom de um ativo lixo. Ele sabe comprar aquela empresa, porque ele tem o conhecimento técnico da entrada. Ele sabe diversificar o patrimônio dele, ele tem um sistema por trás onde ele sempre ganha. Independentemente da situação econômica que tiver, ele sempre está ganhando, porque ele sabe o que ele está fazendo, tá? Por exemplo, para isso, eu não sei se alguém de vocês aí já pulou de paraquedas, eu já pulei de paraquedas, foi uma das melhores experiências da minha vida, e obviamente você pula com alguém, né, com um instrutor colado em você. Só para vocês terem uma comparação rápida, o profissional, ele é um instrutor, ele sabe o que ele está fazendo, ele sabe a direção do vento, ele sabe como você tem que puxar o paraquedas, como dobrar o paraquedas, o cara sabe tudo. E você é o cara acoplado nele. Se você sair dele, você morre, porque você não tem noção do que o vento faz, como o vento vai levar o seu paraquedas, você não tem noção do peso ou de como dobrar o paraquedas, você concorda? Se você for o quê? Um especulador iniciante, você morre. Se você for um investidor inteligente, profissional, você tem todo um sistema a ser seguido. Você pula do avião e você pousa o paraquedas perfeitamente. Beleza? Galera, é inevitável eu falar sobre instrutores de paraquedismo, falar sobre os 3 perfis e não falar o que mata o cara, o que mata o investidor no mercado financeiro. Para falar isso, eu preciso falar sobre o câncer. O que é o câncer financeiro? Tá? O câncer financeiro. O câncer financeiro, ele deriva exclusivamente do peso que os gastos fazem na vida de vocês. Então, uma história aqui. Para quem não sabe, eu também mergulho. Aí vai um meme assim, ele faz tudo. Sim, eu mergulhei já diversas vezes e é muito, muito bom. Mas, enfim, para quem mergulha, sabe que todo mergulhador precisa de um lastro, né? Então, o que é o lastro? É o peso que faz com que você desça para profundidades mais ali embaixo, para você ver os corais ali embaixo, ver os bichinhos que estão lá embaixo e tal. E aquilo que te mantém afundado,
né? O câncer financeiro é o lastro, é o peso que vai te segurar e não vai conseguir fazer com que você suba. Suba e atinja a sua liberdade financeira. Para isso eu quero que vocês façam dentro de vocês mesmos uma avaliação financeira. E galera, é extremamente difícil fazer uma avaliação financeira. Por que é tão difícil? Porque você sempre vai tentar puxar a sardinha pro teu lado. Mas não, galera, eu quero que você seja honesto com você mesmo, porque se você quer sair da merda, você precisa ser honesto primeiro com você mesmo. Então eu quero que você marque aí 5 perguntinhas que você precisa fazer. Primeira, você tem dívida? Bota a resposta do lado. Você ganha mais do que você gasta? Você consegue guardar dinheiro? Você tem investimentos ou um plano de investimentos formado? O dinheiro que sobra, você gasta ou você investe? Respondendo essas perguntas, se você tem uma dessas perguntas, a primeira e principal, que é a primeira, a dívida, você tem o maior lastro possível que vai fazer com que você trave na vida. Por que eu tô falando isso? Há uma semana atrás, um brother meu que jogou rugby comigo me mandou uma mensagem falando assim: Naka, tô querendo investir, fiquei sabendo aí que tô vendo seus vídeos, tô acompanhando seus vídeos e tal, e eu queria trocar uma ideia com você sobre investimento. Falei, porra, fala aí, cara, sem problema. E aí, conversando com ele me mandou uma mensagem dizendo que ele ganhava bem. Olha isso, eu ganho bem, Naka, mas eu estou negativado no Nubank, tenho dívida no Nubank e o Bradesco tá me cobrando dívida também. Mas assim, eu ganho bem, eu consigo aportar um dinheiro. Eu falei, para. Bro, primeira coisa, se você tem dívida, paga a dívida. Porque se você tem dívida, você não consegue levantar. Lembra da história do mergulhador? Se você tem os pesos, você vai ficar lá embaixo. Você não vai subir. Para subir, você não precisa de peso. Você não pode ter peso. E dívida é o maior peso possível. Ah, Naka, analisando a história dele, né? Voltando para a história dele. Naka, eu ganho bem, mas estou endividado. Então você não ganha bem. Se você não consegue guardar o dinheiro, se você gasta mais do que você ganha, então o que você ganha não é suficiente para pagar as suas contas, para pagar as suas dívidas, bancar o seu modo de viver. Ah, eu nem sei quanto que eu ganho, Nax, eu só passo ali o cartão de crédito e foda-se. Parabéns, cara. Se você não sabe quanto você ganha, você não sabe quanto você se aposenta. Então você vai ficar trabalhando até quando? Se você não tem nada planejado, se você não tem um plano, seu plano é falhar. Lembra disso. Se você não tem um plano, seu plano é falhar. Então, cara, o que eu ia falar pra ele? Não tinha o que falar, né? Porque, porra, um cara que gasta mais do que ganha, ele já tá endividado, tá com lastro, o cara vai ficar sempre afundado. Todo o retorno que ele vai ter vai ser para pagar a dívida. E a bola de neve de dívida vai crescendo, tá? Falando disso, galera, eu tenho que falar as 4 fases para você atingir a sua liberdade financeira. Porque afinal de contas eu acabei de falar o quê? Como identificar o câncer financeiro, como você vai identificar o que te atrasa. Mas para isso você vai passar por algumas fases até chegar na fase onde você tem a sua liberdade financeira. São 4 fases. Primeira fase, o endividado fudido, né? Todo mundo tem um amigo endividado. Se você não tem um amigo endividado, eu tenho certeza que esse amigo endividado é você. E se tá tudo bem, cara, pode marcar o cara aqui também para ele ver esse vídeo, porque é importante você ter essa noção de que você é o cara endividado, você é um cara fudido que tá precisando sair
do poço, tá precisando sair da lama de merda que você se infundou. E tá tudo bem, faz parte, todo mundo passou por isso e todo mundo vai passar por isso em algum momento. Segunda fase, o pequeno investidor. O pequeno investidor, o que eu acredito que seja grande parte de vocês hoje, é o cara que ganha pouco, mas ele guarda um pouquinho. Então ele consegue pagar as dívidas dele e ele consegue guardar um pouquinho todos os meses para, sei lá, investir em alguma coisa, seja em renda fixa, whatever que ele esteja investindo. Mas ele guarda. Ele tem uma noção de que ele precisa guardar para eventualmente um dia se aposentar, tá? Tem o cara do que? O foco no longo prazo. Quando vocês entrarem depois do pequeno investidor, vocês vão ser quase que investidores ali, eu não vou dizer profissionais, mas é um investidor que está focado no longo prazo. É o cara que já tem um plano sistemático, o cara segue ele e o cara está comprometido com o plano dele. Ele é fiel ao plano dele, ele segue rigorosamente ao plano dele. Para isso, galera, é como qualquer relacionamento. Se algum de vocês namora, vocês têm que ser fiel ao seu namorado, concorda? Porque se você é fiel ao seu namorado, você consegue ter uma projeção, você consegue ter um comprometimento com aquela relação. É a mesma coisa. Você tendo um foco no longo prazo, tendo um sistema, um plano que você vai seguir ele sistematicamente, você tem um comprometimento. Você tem uma relação com os seus investimentos. Você leva ele a sério. Você não vai ficar trocando ele por qualquer rapariga que aparece. No caso, qualquer investimento ou merda que aparece. E o quarto e última fase é a alforria, ou seja, quando vocês saem da escravidão do trabalho e vocês conseguem a alforria financeira. É o cara que tem a aposentadoria certa, ele já olha com uma perspectiva de aposentado. Ele já fala assim, bom, eu já consegui o dinheiro, em tese que eu poderia me aposentar. Mas o cara continua ali focando no longo prazo para aumentar aquele montante. Ele já tem a alforria financeira dele. Ele não precisa depender de trabalho. Ele mesmo faz o seu trabalho. E aí ele vai, sei lá, abrir um café, que é um dos meus sonhos, abrir um café. Ele vai, sei lá, ser nômade, como tem amigos meus que são nômades. Ele vai abrir o escritório dele, ele vai abrir o business dele. Então, ele já tem a alforria dele. Só para vocês terem uma noção da diferença dessas quatro fases, tá? O endividado, eu não vou nem falar dele porque é o cara que tá fudido, o cara tá lotado de dinheiro, de dívida, e ele precisa pagar essas dívidas primeiro para depois se lançar. Pequeno investidor. Então vamos falar aqui de um pequeno investidor e do foco no longo prazo. O cara que é sistematicamente, ele segue o plano dele, o cara é sistemático no plano dele, né? Só pra vocês terem uma noção. Vamos supor que o cara invista R$500 por mês. Então a gente tem duas pessoas, tá, que ganham a mesma coisa. A diferença é que os dois conseguem guardar R$500 por mês, beleza? Nessa situação hipotética. E aí esse cara guarda R$500 por mês e ele investe durante 30 anos, na poupança com uma taxa base, vamos chutar alto, porque hoje está 1.4. Se eu fizer por 1.4, vocês vão querer se matar. Vamos botar aí por 3.7, tá? Então ele tem uma taxa básica anual de 3.7% ao ano, durante 30 anos. Esse cara, ele vai ter R$378 mil no final dos 30 anos, beleza? Agora, o cara que está na terceira fase, o cara está focando a longo prazo, o cara sabe investir, o cara tem comprometimento com o sistema dele, o cara está fixo no lugar, ele não trai o sistema dele. Ele entra com os mesmos R$500 por mês, por 30 anos, só que com uma taxa de rentabilidade de 1% ao mês. O que é possível, por exemplo, em alguns fundos, é possível em alguns investimentos, inclusive de renda fixa, tá? Você paga por 1% ao mês. E aí esse cara no final de 30 anos, investindo R$500 por mês, esse cara vai ter R$1.700.000.
Galera, a diferença é de 1,5 milhão. 1,5 milhão de um cara que investe, sabe o que ele está fazendo de 1%, e um cara que é o pequeno investidor que só investe, o aspira. Lembra que eu falei do aspirante? É o aspira que só investe em renda fixa. O profissional, que é o cara que está investindo a longo prazo, que está procurando boas rentabilidades, sabe escolher os ativos, ele teve uma diferença de 1,5 milhões de reais em relação ao aspirante. Quem que você quer ser nessa jornada? Eu não sei vocês, mas eu não quero ser o aspirante. Se você quer ser o aspirante, pode me mandar uma mensagem que a gente troca uma ideia. Beleza? Tudo isso, essa história inteira foi para o quê? Demonstrar para vocês que existe uma diferença grotesca batida pelos juros compostos. Os juros compostos é a bola de neve que vai fazer girar o seu rolê, vai fazer girar os seus investimentos e o seu dinheiro. Por isso que é tão importante começar a investir, cortar os gastos, ver o que é um gasto essencial ou não, ver o que é um gasto, o que não é, o que você está pensando em fazer, controlar a vontade humana, a vontade brasileira de você ficar gastando pra caralho. Quando eu falo de juros compostos, pensa, provavelmente alguém já viu esse vídeo, tem vários vídeos na internet de uns caras esquiando, e aí o cara bate numa bolinha, a bolinha vai girando, e o negócio vira o quê? Uma avalanche. Essa avalanche é os juros compostos, que vem de um floquinho de neve e ele vira um mar de neve. Um floquinho de gelo para um mar de neve. Esse é o objetivo dos juros compostos. Esse é o objetivo da gente ter um sistema, da gente investir a longo prazo, para ter essa diferença de 1,5 milhão em relação ao aspirante, ao aspira. Tá, Nakata, você tá falando aí sobre controle de gasto, mas você não falou nada até agora sobre controle de gasto. Calma, chapa, vou falar agora. Controle de gasto, a gente precisa definir 3 principais pontos para controlar os gastos. Primeiro, eu quero que vocês enumerem isso, tá? Coloca ali assim, ó, sua receita. Quanto que você ganha por mês? Você ganha R$ 1.500? Você ganha R$ 2.000? Sei lá, enfim, bota lá quanto que você ganha, a sua receita. No ponto 2, você vai colocar os gastos essenciais. Nakata, o que é um gasto essencial? Isso aí vai variar de pessoa para pessoa. Vai! O meu gasto essencial, por exemplo, eu tenho Netflix como gasto essencial. Eu sou viciado em série, adoro documentário, e Netflix para mim é uma parada que é essencial. Mas o que não é essencial para mim? Próximo item, gastos não essenciais. Eu quero que vocês marquem isso, porque se vocês não têm uma noção do que é um essencial e o que não é essencial na sua vida, você vai continuar gastando indefinidamente. Então coloca lá o que é o gasto essencial, o que não é essencial. Então, por exemplo, para mim, eu tenho minha receita, gastos essenciais, tá lá, Netflix, comida, condomínio, conta, as contas de casa, diversão, com, sei lá, uma diversão, gasto não essencial. Como eu falei para vocês, roupa não é um gasto essencial para mim, carro não é um gasto essencial para mim. Então, assim, eu marco isso, o que não é essencial. Depois disso, eu vou ter um demonstrativo da minha vida financeira. Eu vou saber o quanto que eu ganho, eu vou saber o quanto que eu gasto de essencial e o quanto que não é essencial na minha vida. Tá, Nakata, depois disso você vai fazer o quê? Você vai ver lá e você chega à conclusão que você tem muito gasto essencial. Bom, para isso eu quero sugerir para vocês um exemplo do que seria uma separação de renda adequada para a sua vida. Lembrando que tudo isso aqui não é nada, não é nenhum conselho financeiro, não é nenhum conselho de compra ou venda de nenhum ativo, é exclusivamente educacional para vocês entenderem a importância, tá, de controle de gastos. Então eu separaria o seguinte, eu tenho minha renda, eu botaria todo mês, especificamente como gasto essencial, 15% do meu salário para investir.
Então, sistematicamente, todo mês eu vou colocar 15% do que eu ganho especificamente para investir. Então, vamos botar numa carteira hipotética. Se eu ganho R$1.000, eu vou separar R$150 para investir todos os meses, tá? Gastos essenciais. Eu vou colocar 60% do meu patrimônio. Então, se eu tenho R$1.000, R$600 eu vou colocar para gastos essenciais. Eu vou tentar cortar e ver desses gastos essenciais o que realmente é essencial para cravar nesses 60% do que eu ganho, tá? Depois disso, gastos não essenciais, R$150. Então, 15% do que eu ganho eu vou separar para gastos não essenciais. Sei lá, uma cerveja, uma roupa que eu quero comprar, um vinho que eu quero tomar, alguma coisa do tipo, entende? Não essenciais, 15%. E aí vai sobrar 10% de capital. O que é esses 10%? 10% é o 10% de folga que eu digo dentro do meu sistema de controle, que é os 10% de folga que seguram qualquer eventual vontade que eu queira ter. Então assim, eventualmente um mês eu não vou ter um gasto acima dos meus essenciais. Então eu vou ter ali, por exemplo, na época de pandemia, não vou ter muito rolê. Vou ficar recluso dentro de casa, porque a gente está em pandemia. Obviamente meus gastos não essenciais também diminuem. Esses 10% eu jogo para investir. Boto esses 10%, então em vez de 15% no mês, eu boto 25%. Ah não, esse mês eu quero fazer um curso, Nats. Eu quero, sei lá, eu quero viajar, eu quero ir pra praia. 10% de folga. Então os 10% de folga vai ser exclusivo para isso. Vai ser para uma viagem esporádica, vai ser para uma roupa que você quer, vai ser eventualmente até para um investimento que você procura ter. Você controla, você fecha o estábulo e você se tranca lá dentro daquele sistema. Para isso você precisa segurar o sistema, você precisa seguir o sistema.